Graça e paz, irmãos, vamos começar. Vamos começar. Vamos colocar de pé e vamos cantar, irmãos, esse cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O próximo cântico é: Deus supremo és, soberano em glória. És incomparável, os homens, né? Maravilhoso. Em tua formosura és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Supremo és, soberano em glória, os homens, és incomparável, mulheres, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. E tem um bem parecido, né? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para os que confiam no Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação para os que confiam no Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias
Glórias ao nome do Senhor. Me treina para lutar. Me treina para lutar. Me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Que maravilha, irmãos, louvarmos o Senhor, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa tarde. Obrigado pela vinda de cada um dos irmãos que chegaram até aqui, Senhor, para te louvar, bendizer, ouvir, Senhor, da tua palavra. Que o teu nome seja sempre honrado e glorificado em nosso meio. Assim, Senhor, nós entregamos esse culto nas tuas mãos, entregamos, Senhor, o pastor Jander, a exposição da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar também aos nossos corações e nos ensinar no teu caminho. E assim também, Senhor, nós entregamos outros cultos que está havendo ao redor do país, Senhor, no mundo, nesse dia que é o teu dia. Que o Senhor, através dos teus servos, possa mesmo falar aos corações, que almas possam ser salvas para o teu reino e que tua igreja possa ser edificada. É isso que nós oramos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Então, os avisos dos irmãos já têm. Essa semana, né, lá, quarta-feira, em Serpa, né, com a irmã Augusta, Vales Mortos com a irmã Rosinha, e também à noite lá em Cuba. Então é bem cheio a quarta-feira, né? Mas como uma irmã diz, quando termina o dia a gente se sente como, não sei se aqui tem escoteiro. Tem escoteiros, minha irmã, aqui? Escoteiros, né? Ou seja, trabalhou o dia todo assim nessa, sai, volta, vai, sai. Mas que maravilha, né? Fazermos a obra do Senhor. Na quinta-feira, o culto de oração, aqui às 20 horas, né? Todos os irmãos são convidados, né? Os que podem chegar, aqui nós nos reunimos, temos uma pequena meditação, e depois da meditação nós oramos. No sábado tem as crianças, os descobridores da Bíblia, né, às 17 horas, aqui, e também o domingo esse culto. Lembrando os irmãos que o próximo domingo vamos ter a nossa reunião anual, né, às 16 horas, tá bem? À tarde, no próximo domingo. Portanto, não vai ter o culto à tarde, porque vamos começar às 16 e vamos ver até que hora vamos assim com as reuniões. Tá bom, então esse é um anúncio, os avisos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hoje o pastor Jander vai dar continuidade ao Gênesis. Então vamos, que é para ele ter mais tempo, né? És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, força és para mim aqui, para vencer as tentações. Tenho esperança só em ti, e força és pra mim aqui, para vencer a tentação. Imenso amor, profunda paz, faz-me vencer todo temor. És tudo em mim, consolador, firme estou no seu amor. Ferido foi por mim Jesus, Deus feito homem se entregou. Justiça é dom de amor, veio salvar o pecador, e foi a cruz por mim morrer.
do mundo é Jesus, toda a escuridão venceu, da morte se levantou e majestoso reviver, vitorioso é o Senhor e faz-me mais que vencedor, dele eu sou e Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim, nas suas mãos entregue está o meu destino até morrer. Não há poder, nem mal nenhum, que vai tirar-me das suas mãos, até voltar ou me chamar. Firme estou no seu amor. Tá bem, então vamos passar por o pastor Jander, e assim ele tem bastante tempo para expor a palavra. Olá. Mais uma vez, boa tarde aos irmãos, que alguns eu cumprimentei, outros não. Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Estamos com este desafio de começar o livro assim, né? Do princípio, do início, começando ali com Gênesis, a história do mundo, a história primeva, como os teólogos gostam de colocar. E aí nós estamos primeiro fazendo uma pequena introdução. E é pequena mesmo, irmãos, porque se a gente fosse colocar tudo de introdução que teria para o livro, para o Pentateuco em si, meus irmãos, pastor Elias, é muita coisa realmente. E a gente está tentando enxugar algo para que os irmãos pelo menos tenham o principal, aquilo que realmente interessa para as nossas vidas. Mas antes de começarmos, vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 2 de Gênesis 1. Então, Gênesis 1 e 2. Depois nós vamos orar. Gênesis 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por estarmos na Tua casa neste primeiro dia da semana, pela oportunidade que temos de aprender mais do Senhor, e seja mesmo o nosso professor, Senhor. Me capacita mesmo, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos realmente aprender mais do Senhor, sermos moldados por Ti. E assim, Senhor, nossa fé possa aumentar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, nós estávamos começando de uma pequena introdução. E nós vimos no domingo passado que o livro de Gênesis faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não é correto, digamos assim, estudar Gênesis como um livro separado, como nós fazemos, por exemplo, né? O pastor está dando ali 1 Coríntios, depois vai ter 2 Coríntios, mas aí encerra a saga, digamos assim, dos Coríntios, né? Ali da cidade de Corinto. Gênesis é o contrário, você precisa estudá-lo como um todo, fazendo parte ali do livro da lei.
né? Então tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essas 5 peças fazem parte do mesmo quebra-cabeças. Então, devemos ter isto em mente. Gênesis não é um livro isolado, né? Não é um livro isolado como Mateus, né? Como João, Judas. Ele precisa ser estudado como um todo ali no Pentateuco. Nós vimos a questão do título, o nome do livro, né? Em hebraico é Bereshit, em início, começo. E o nosso nome Gênesis vem mesmo ali da chamada Septuaginta, né? Gênesis. E aí quer dizer origem, início, né? Gênesis, a gente tem essa palavra no português mesmo, Gênesis, e aí vem daí. Vimos também a questão do escritor, que é Moisés, em sua grande maioria. Hoje na classe da Escola Bíblica Dominical, olha, a Dina perdeu, olha. Mas aí nós vimos, justamente começando pela Bíblia. A lição hoje foi, o que é a Bíblia, né? De onde surgiu a Bíblia? E aí eu até mostrei lá para os meninos. Nós consideramos Moisés como o autor, o escritor principal. Mas se você for lá para Deuteronômio 34, Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. Você vai ver lá sobre a morte de Moisés. Moisés escreveu sobre a sua morte? Não, é óbvio que não. Foi adicionado posteriormente por alguém, pode ser Josué, Esdras, enfim, mas alguém adicionou lá, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas está lá a morte de Moisés, né? Alguém adicionou lá, mas ele é o grande escritor, digamos assim, é o escritor da maioria ali dos escritos. E aí nós vimos, existem evidências tanto externas, né? Externas à Bíblia, que eu digo, né? E aí vai dizer o modo da escrita, os vocábulos, a exatidão dos lugares. Precisaria ser alguém altamente capacitado para escrever aquilo daquela forma, conhecimento da geografia do local. Então, tudo isso leva a entender Moisés. Mas temos também evidências internas. Eu, particularmente, só com as evidências internas já me dou por satisfeito. Porque a própria Bíblia, vários escritores bíblicos, inclusive Jesus, vai acreditar a Moisés a escrita do livro da lei, no caso Gênesis também. E aí nós vimos, eu vou pedir para abrir, a gente não vai abrir em todos, porque nós fizemos já na semana passada, mas para você ter ideia, 2 Crônicas 25, de 1 a 4. 2 Crônicas 25, de 1 a 4. Segunda Crônicas, abrindo só um parêntese, às vezes a Bíblia fica colada onde a gente não usa tanto, né? Então agora a gente vai usar um pouco esse início dela. 2 Crônicas 25, 1 a 4, diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Versículo 4. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então veja, estamos lendo nesse livro pós-exílio, né? Então os judeus foram ao exílio na Babilônia, e aí quando voltaram,
temos é acreditado muito provavelmente a Esdras, a sua escrita, e aí temos aqui dizendo, olha, porém os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem. Enfim, acreditando a Moisés a sua escrita. Isso no Velho Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos Jesus dizendo, acreditando a Moisés a sua escrita. Mateus, capítulo 19, versículo 7. Versículo 4. Mateus 19, 4. Mateus 19, 4. Diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus está dizendo, né? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então veja, mais uma vez, crédito a Moisés. Agora da parte de quem? De Jesus. Olha, Moisés escreveu isso realmente, mas por causa da dureza do vosso coração. Jesus poderia ter dito: olha, primeiro que vocês estão errados. Não foi Moisés, foi o fulano que escreveu, enfim. Mas Jesus confirma, Jesus não nega nada. Então, ainda acredita a escrita, a autoria a Moisés. E temos, no domingo do estudo passado, eu dei aqui os versos, não vamos ler todos, mas Pedro vai falar a mesma coisa em Atos 3, 22. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos 10, 4 e 5. E aí nós temos esse crédito a Moisés também no Novo Testamento. Veja que isso é muito importante, porque se não é Moisés o escritor de Gênesis, não é o escritor do livro da lei, Jesus é um mentiroso. Jesus é um falso profeta. E aí onde é que está fiada? Onde é que nós podemos confiar a nossa salvação? No mentiroso? Jesus está mentindo, então nossa salvação também é falsa? Tem defeitos? Claro que não, né, irmãos? Podemos confiar verdadeiramente, ainda mais no relato do próprio Deus, né, encarnado Jesus Cristo. Então, realmente, Moisés é o escritor, nós podemos confiar nisto. E aí também nós vimos que a questão ainda do autor, Moisés era uma pessoa altamente capacitada, até humanamente falando, para dar relatos tão claros, tão coesos, tão bem amarrados, de um relato que vai desde a fundação, desde a criação do universo, do mundo, até mesmo ali a entrega da lei, na beira da terra prometida. É uma literatura bastante amarrada, bem escrita, enfim. Mas nós vimos em Atos 7, na defesa de Estevão faz uma lembrança da história dos hebreus, dos judeus, e vai desde lá ao princípio. E aí chega no versículo 22, ele vai dizer sobre Moisés, desde o versículo 17, né? Chega no verso 22, vai dizer: e Moisés foi educado em toda a ciência, que é a sabedoria, conhecimento dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Nós temos na história mesmo, a arqueologia, está aí a história do mundo antigo, que o Egito na época era a grande potência do mundo ali daquele lugar. Até falei para os irmãos, existem cartas da época, né, lá de trás, dizendo ali dos povos cananitas,
mandando cartas ali ao Egito, dizendo: olha, tem um povo que está começando a entrar nas nossas terras, vocês não vão nos ajudar? É como se hoje, né, o mundo em guerra dissesse: ó, Estados Unidos, né, o Ocidente. E aí, Estados Unidos, tu não vai ajudar a gente? Nós estamos com um conflito lá na América do Sul, a questão da Guiana. A Guiana inglesa, a Venezuela quer invadir. Eles não tiveram outra conversa. O que fizeram? Foram logo direto com os Estados Unidos. E aí, vocês não vão nos ajudar? Rapidinho, a Inglaterra mandou navio, Estados Unidos veio fazer exercício militar ali no Mar do Caribe. Por quê? Ali é a potência mundial, pelo menos até o momento, né? A quem eles podem contar militarmente, economicamente também. A mesma coisa aqui. Então, veja, o Egito era o lugar mesmo onde a ciência estava fervilhando, digamos assim, né? Ali a geografia, os melhores professores, os melhores estudiosos ali, de tudo, né? Se encontrava ali no Egito. E Moisés teve esse, digamos assim, singular acesso até a ciência egípcia, mas também a ciência dos povos vassalos, dos povos amigos do Egito, né? E aí, se a gente for comparar, digamos assim, chamada a história primeva, o que é a história primeva? É a história primordial, a história do início do mundo, que nós temos a criação do mundo, nós temos o dilúvio, nós temos a Torre de Babel. Vários povos ali da época até possuíam alguns mitos, né? Algumas histórias. Por exemplo, a história da criação do mundo, do Egito, eu fui até pesquisar, mas eles têm a história deles, né? Que como mesmo foi criado o mundo. Atum, a divindade, é o deus Ra, né? O deus Sol. Gerou Shu, Tefnut, e dali foi por diante. Gerou o céu, gerou o Nilo, do Nilo veio a vida, de onde eles podiam colher. Enfim, tem a mitologia deles. A mesma coisa é a questão do dilúvio. Aí nós temos várias até histórias histórias registradas antes de Moisés. A mais conhecida talvez é a epopeia de Gilgamesh. Até mais antiga que a epopeia de Gilgamesh, nós temos aqui a epopeia de Atrahasis, que é mais antiga que Moisés. E aí vai contar uma história muito parecida com a que a narrada em Gênesis. A diferença das histórias, se você for parar para ler, e aí eu até fui pesquisar, tem a história do dilúvio, até dos povos lá da América, digamos assim, a história tupiniquim do dilúvio, tem a história australiana, tem a história da Nova Zelândia, dos povos, né, originários lá. Tem a história ali dos povos nativos dos Estados Unidos, né? Ali os índios, mas todos vão ter algumas histórias. E se você for montar, tipo assim, pegar um pouquinho de cada, parece algo similar a isto que Noé narra em Gênesis. É muito interessante, né? Mas não só a questão narrativa, a capacidade de Moisés com os seus estudos de narrar alguma coisa, mas até a capacidade, claro, inspirado por Deus, mas ele também foi letrado nas leis. E daí também outro conhecido, nós temos ali o Código de Hammurabi, né? Aquela olho por olho, dente por dente. Muito similar até à lei ali entregue pelo Senhor a Moisés. Mas era um homem que tinha conhecimento de tudo isto. Aí, no final das contas, o que eu quero dizer? Era um homem que tinha um conhecimento, né? Tinha acesso a tudo isso. Era um homem privilegiado. Muito provavelmente, ali o povo saiu do Egito, a maioria deles sendo escravos, a grande maioria, na verdade, não saberia nem ler nem escrever, né? Mas Moisés
salvo por Deus, escolhido por Deus para mesmo ter essa tarefa de libertar e guiar o povo, teve acesso a tudo isso. Então, humanamente falando, Moisés foi um homem mesmo altamente preparado para essa tarefa, né? A data da escrita é mais ou menos ali entre o 15º século antes de Cristo, ali por volta do ano 1450, 1400. Nós vimos também a questão do destinatário, o público original, para quem era que Moisés estava escrevendo. Para quem? Nós vimos, para o povo hebreu, que tinha acabado de sair do Egito. Ah, mas então hoje essa história só serve para eles. Não, pelo contrário. E aí nós temos no relato de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, né, livrado por Deus do erro, nós temos ali, desde Abraão, a promessa de Deus. Olha, por causa de ti, Abraão, todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas. Hoje temos a bênção de ter este relato através do povo hebreu, mais assertivamente ali de Moisés. E aí nós paramos no propósito da escrita de Gênesis. Paramos no primeiro ponto do propósito, né? E aí foi o que eu falei com os irmãos. Nós dividimos assim em propósitos humanos e propósitos divinos. Claro que todo propósito é divino, né? Porque toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas, para ficar mais didático, nós separamos dessa forma. Então, paramos em primeiro lugar nos propósitos humanos. Por que Moisés escreveria Gênesis? Por que Moisés faria um relato como o de Gênesis para o povo hebreu, para o povo israelita ali da época? E aí nós vimos o primeiro ponto, que era orientar o povo de Israel de quem era Deus e a sua superioridade frente aos outros deuses. Nós vimos esse ponto primeiro. Então, o primeiro porquê, o primeiro propósito era o quê? Mostrar para o povo de Israel quem era Deus e a sua superioridade frente aos outros deuses. Veja, o povo de Israel ficou ali escravo no Egito 430 anos, debaixo da servidão egípcia. Lembra quantos entraram no Egito? 70 pessoas. E agora, quando sai do Egito, né? Milhões. Esse povo todo, será se sabia quem era o Deus de seus pais? Eles sabiam como cultuar a Deus verdadeiramente? Eles sabiam quem é Deus de fato, o que ele fez, né? Mas quem é Deus? E aí, para corroborar neste pensamento, veja Êxodo 3, livro de Êxodo, capítulo 3. Era necessário, irmãos, fazer uma lembrança ao povo de quem era Deus. Quem é Deus? Para esse povo escravo, 400 anos, milhões nasceram. Eles sabem quem é Deus verdadeiramente? Êxodo 3, 13. Êxodo 3, 13. Diz assim: disse Moisés a Deus. Veja, Deus está falando com Moisés através da sarça ardente, né? E aí existe esse diálogo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros.
Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então veja, Moisés, mas tá, Senhor, mas eu vou em nome de quem? De que Deus, né? Que me perguntaram, quem é esse que te enviou? Senhor, ei, lembre a eles, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, vossos pais. O meu nome é Eu Sou o que Sou, esse será meu nome eternamente. E aí, isso corrobora para o fato de que era necessário lembrar ou ensinar para a nova geração, a futura geração, que seja quem é Deus. Quem era Deus? Quem é Deus agora para o povo? E a superioridade dele, do Deus Jeová, frente aos deuses egípcios. Eles estavam acostumados com a cultura egípcia, com a adoração aos deuses egípcios, né? Lembra que quando eles estavam no deserto, eles, que saudade daquela do alho, da cebola, da carne, né? Lá do Egito, que gostoso, né? Tá igual eu, que saudade do tambaqui, da comida do Brasil. Mas eles tinham na memória a cultura egípcia. Era comum para eles, eles viviam lá. Agora tinham saído. Era preciso lembrar, ensinar quem é o teu Deus, né? Para eles, eles viram a veneração, por exemplo, ao deus Ra, o deus Sol, o deus Abi, a fonte do Nilo, o deus Sete, que é o deus do caos e da guerra, Horus, protetor dos faraós, né? Eles tinham essa noção, sabiam quem eram esses deuses. E esses deuses que eles viam, todos eles tinham uma forma meio que mutante entre homens e animais, né? Eram homens com cabeça de águia, um homem com cabeça de gato, era um homem com cabeça de gavião, né? Mas agora, através da escrita do Gênesis, agora o povo iria saber que o Deus que libertou eles do Egito foi o Deus que criou o sol. Para eles, o Ra era o Deus supremo, mas o Deus que libertou eles do Egito é o Deus que criou o sol, né? O sol é uma criação de um Deus supremo, do Deus eterno. Por isso que era primordial, meus irmãos, ter esse relato, né? Os deuses egípcios, os deuses pagãos, os deuses cananeus, né? São deuses falsos, são deuses que na verdade nem existem. O Deus hebreu, digamos assim, o Deus que libertou o nosso povo do Egito, esse é o Deus verdadeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é antes de tudo. Não havia nada, mas o Deus já existia. O Eu Sou já existia. Antes de tudo existia. Magnífico, né, irmãos? Nós não conseguimos ter plena percepção desses fatos. Infelizmente, né? Somos muito finitos. Mas é tão maravilhoso vermos que ali a gente vai lendo o Salmo 115, né? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não cheiram, suas mãos não apalpam. Esses deuses que o mundo venera, os falsos deuses, até aqueles mesmo que nós vemos que são demônios, não existem. Só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus, não existe outro. Todos eles são criaturas, até os demônios são criaturas de Deus, que infelizmente enganam os homens, estão com os olhos vendados. Mas Deus verdadeiramente só tem um. Ele é o Criador de tudo. E é isso que o Moisés quer trazer à lembrança desse povo recém-libertado.
E é para isso que ele está escrevendo. Outra coisa também importante, irmãos, é que todos esses deuses, tanto da mitologia egípcia, os cananeus, deuses cananeus, depois os deuses caldeus, e posteriores, gregos, romanos, todos esses deuses têm características humanas, sentimentos que os levam a agir como um ser humano. Por exemplo, um matou o outro, um teve inveja do outro, traiu e ficou com a mulher do outro deus, e aí deu uma guerra, aí aconteceu o dilúvio, né? Veja, características humanas: inveja, ciúme, traição, raiva, ódio. Mas o nosso Deus, o Deus dos Hebreus, que o Moisés vai escrever, é um Deus diferente. É um Deus que criou todas as coisas e viu que tudo era bom. É um Deus que, além da sua criação ser muito boa, é um Deus bondoso. Criou o ser humano e o colocou no melhor dos lugares, o jardim do Éden. Criou um jardim para colocá-lo lá. Ele e a mulher, para cultivar, viver, dar um nome, procriar, ter filhos. É um Deus bondoso, diferente dos outros deuses, né? Se for ver eu estava lendo, por exemplo, o dilúvio. Teve um Deus fulano de tal, viu que tinha muita gente na terra. Ele ficou chateado, brigou, aí por isso que veio o dilúvio. Não, Deus criou tudo perfeito. Além de perfeito, é um Deus bondoso. Mas apesar de ser um Deus bondoso, é um Deus justo, que é obediência. E nós vamos ver mais para frente. Então veja, primeira coisa então, qual foi o propósito da escrita de Gênesis? Informar o povo, ensinar o povo quem é Deus. E que esse Deus é superior a qualquer outro Deus que poderia existir, que a gente sabe, né? Acabei de falar, não existem outros deuses, existem outros deuses. São deuses falsos. Só existe um Deus, mas o homem cria, né? Seus falsos ídolos. A segunda coisa propósito é orientar o povo de Israel sobre o que Deus requer do seu povo. O que é que o Deus Jeová, o Deus libertador, iria requerer deles daquele momento em diante, né? Então nós vemos quem é Deus. É o Deus criador, e aí vem todos os seus atributos, suas qualidades, a sua essência, e que nós vamos ver na medida que a gente vai expondo o livro. Mas nós podemos ver no relato da lei, né, de Moisés, o Pentateuco, a partir de Gênesis, que Deus gostaria de ter algo com o ser humano, em si, né? Se tratando ali de Adão e sua descendência. Ele gostaria mesmo, a primeira coisa que a gente poderia listar é ter comunhão, plena comunhão com o homem. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Aqui o homem acabou de pecar, desobedecer e contra as ordens de Deus. A mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto, deu a Adão. E aí vem versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja, imagine, irmãos, eu não consigo imaginar 100%, mas tenta imaginar o próprio Deus Criador indo visitar o homem, tendo essa comunhão com ele,
dia após dia, passeando pelo jardim, tendo uma conversa franca com Adão, né? Talvez Eva participando também. Já pensou, irmãos? Um ser 3 vezes santo, perfeito, tendo esse tipo de comunhão, esse tipo de amizade com o ser humano. Deus não precisava do homem. Deus não precisava da sua criação. Ele criou tudo isto para o louvor da sua glória. Não precisava do ser humano, não precisava de mim nem de você, não precisava de Adão. Mas ele quis criar um homem do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança. Um homem que tivesse cabeça para pensar, coração para ter emoção, sentimento e ter uma amizade sincera com ele. E o homem vai, peca, desobedece. Veja, Adão fala como se fosse algo comum, né? Deus vai dizer ali: onde estás? Aí Adão vai dizer: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Na maior naturalidade, como se isso fosse comum, porque Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para ter uma relação com ele. Deus é um ser pessoal, assim como também nós somos. E ele nos criou para ter este relacionamento direto com ele. Diferente das outras culturas, onde as divindades permaneciam distantes, intocáveis do povo, não, Deus não é um Deus assim desse jeito. Ele criou um homem para ter laço com ele, ter comunhão com ele. O povo não podia ter acesso ao faraó direto, não. O faraó era o Deus encarnado, era o Deus Horus encarnado. Não pode. Não, nosso Deus não é dessa forma. Ele quer ter uma comunhão pessoal com o homem, né? Quer ter uma comunhão pessoal comigo e com você. E aí Abraão pecou, essa comunhão foi desfeita, foi quebrada, porque o homem agora é um ser, né, pecador, um ser caído, um ser depravado. Mas ao longo da história, nós vamos ver de novo Deus tentando essa relação entre ele e as suas criaturas. Veja Abraão, Isaías 41:8. Irmãos, já pensou você ter um testemunho direto de Deus? Foi o que Abraão teve. Olha qual foi o testemunho de Deus para com ele. Isaías 41:8. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, isso é o Senhor falando. Tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, o quê? Meu amigo. Meu amigo. Imagina Deus falando para você, né? João, meu amigo João. O testemunho de Deus, irmãos. Teve um homem que foi chamado, foi conhecido como amigo de Deus. É muito especial isso. Nós não sabemos ao todo a eternidade, a suprema riqueza da glória de Deus, mas teve um homem que foi considerado amigo de Deus. Teve essa comunhão perfeita com ele. Nós vemos Deus falando com Abraão em alguns momentos do Gênesis, mas esse homem teve o privilégio de cear com Deus. Gênesis 18, versículo 1. Gênesis 18, versículo 1. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda. No maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse:
Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Veja, Abraão se prostrou em terra. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, tenha certeza que fosse um anjo, né? Um anjo qualquer, digamos assim, ele ia logo dizer: ei, Abraão, fique em pé, rapaz, que adora a Deus, né? Como fez ali os outros anjos, nas demais mesmo revelações que temos na Bíblia. Mas ele recebeu a adoração de Abraão. E Abraão, em rosto em terra: Senhor, não passa daqui, né? Fica aqui, recobra tuas forças. Versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Também tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Meus irmãos, que maravilha! Quem é que gostaria de receber o próprio Deus na sua casa? Especial, né? É muito especial. A gente podia tanto tirar coisas daqui desse texto. Nós vamos passar por ele se Deus quiser. Vemos ali a prontidão de Abraão querer dar o melhor para Deus. Dar o seu melhor ali. Para ele não tinha, não vou matar o novilho, não vou fazer, dá qualquer coisa aqui, o resto da comida de ontem, bora, né? Não. É um amigo de Deus que teve esse privilégio de cear com Deus, conversar com Deus, ter um almoço íntimo com Deus. Mas não só Abraão, eu estou pegando pontos, tá? Tiveram mais, a gente poderia citar Enoque, andou com Deus. Mas estou pegando apenas pontos. Deus não queria apenas uma relação íntima com Adão, com Enoque, com Abraão, mas agora ele queria também uma relação íntima com o seu povo. Veja, ele escolheu Moisés, falou com Moisés: olha, vai lá e liberta o meu povo do Egito. E aí liberta o povo com mão poderosa, as 10 pragas do Egito. E agora o povo chega no Sinai. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Êxodo 19, versículo 10. Olha o que o Senhor fala a Moisés. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Veja, Deus libertou o povo. E agora lá no monte Sinai, Deus chama Moisés: Moisés, prepara o povo, santifica ele, que eu vou descer no monte e vou falar com eles. O que o povo fez? Não, Moisés, não, por favor. Viram os trovões, viram os relâmpagos, viram todo o terror da glória de Deus. O que falaram? Êxodo 20, o próximo capítulo. Não, Moisés, fala tu com Deus e nós te ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Não faça isso, não.
O homem querendo distância de Deus, vendo o terror da sua glória. Um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus com a ira santa, a sua ira gloriosa, ali naquela montanha do Sinai. E o povo vendo tudo aquilo, não, vamos morrer. Moisés, por favor, fala com ele. Deuteronômio 5. Olha o que Moisés fala no seu relato. Ele está recapitulando agora todos os acontecimentos que ocorreram com o povo durante a sua peregrinação. E aí ele vai dizer aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. Deuteronômio 5, 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Veja, face a face, falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Um Deus que fala face a face com o seu povo escolhido, o povo que ele amou, o povo que ele vai dizer lá para Davi: Quem eram vocês? Tirei vocês de trás da malhada, vocês eram fracos, os últimos lá de trás. Eu que tirei vocês de lá e fiz vocês aqui um povo grande, forte, né? Esse Deus falou face a face com o seu povo. Veja, falou, quis ter comunhão com o homem, Abraão também, com o povo, mas ele também quer ter comunhão conosco, os crentes. Interessante, né? É bom trazer agora hoje para nós, para não ficar muito no passado, porque o mesmo Deus de lá é o Deus do hoje também. Ele quer ter comunhão conosco. Veja João, capítulo 1. E aí nós vamos parar neste ponto aqui. Infelizmente, pensei que a gente ia mais adiante, mas nós vamos parar por aqui. João capítulo 1, verso 1. Aí eu tenho que fazer um parêntese. Como é que começa a Gênesis mesmo, hein? No princípio criou Deus. João, como é que começa? No princípio era o verbo. Veja a importância de estudar o Pentateuco. Eles têm grande influência no Novo. Temos Mateus também começando com genealogias. Gênesis, em outras palavras, começa com uma Gênese, a Gênese do Messias. E agora João vai começar também com as mesmas palavras do Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele está falando de quem aqui, irmãos? Jesus, o Verbo, o Logos, a palavra de Deus. Jesus era o Verbo, é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pule para o versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Falando de quem? João Batista. Ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz
que veio e ilumina todo mundo. Mas veja mais, o verbo estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Criador, meus irmãos, o Criador onde é que está nesta altura? No mundo, com as suas criaturas. O Criador se juntou às suas criaturas. Criaturas, né, simples, normais, não. Criaturas que, na verdade, eram suas inimigas. Os odiava. Eram contra eles. Não o aceitaram. Veja, veio para o que era seu, versículo 11, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Criador desceu ao mundo que ele criou. Maravilha! Fez-se carne como nós também. Sentiu as mesmas dores para restaurar, de fato, de vez, a comunhão de Deus com o homem, com as suas criaturas. Irmãos, 14, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual é o Deus? Pode colocar qualquer mitologia, até as atuais, né? As religiões ali asiáticas tem um monte, o hindu e tal, o budismo. Qual é o Deus que se encarna, meus irmãos? Nem os judeus acreditam que Deus pode se encarnar. Né, pastor Elias? Não é? Jesus, como é que pode o Deus ser homem como nós? Mas de fato, o Deus se fez carne. O Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Eu só lembro do pastor Fred. Tabernaculou. Fez casa, fez morada. Ele veio de fato aqui, irmãos. Habitou entre os homens. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele veio para estabelecer a paz entre Deus e o homem. Ele veio mediar a comunhão agora de Deus com as suas criaturas caídas. Que Deus falso, né? Qual outro Deus faria a mesma coisa, meus irmãos? Não tem nenhum relato. O que Moisés está querendo dizer é: povo hebreu, esse Deus é o Deus verdadeiro, é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse único Senhor, o Criador, Ele quer ter comunhão também com vocês. Hoje, graças a Deus, irmãos, nós sabemos que Ele tem comunhão conosco. Temos o Espírito Santo habitando permanentemente em nós. Permanentemente. Ele está em nós, está conosco. E estará para sempre daqui por diante, até estarmos de fato ao seu lado, quando Cristo voltar. Amém? Então, só para finalizar, lembrar, né? Moisés queria ensinar quem era Deus e que Ele é superior aos outros deuses. Mas também queria dizer aquilo que Deus requer do seu povo. Primeiro, comunhão. E aí nós vamos ver outras coisas, tem obediência, fidelidade, retidão, e aí a gente vai falando nos próximos estudos. Mas Deus nos ajude, Deus nos dê graça e misericórdia. Senhor Deus, obrigado, porque, Senhor, Tu és um Deus tão amoroso, Senhor. Somos mesmo tão rebeldes para com o Senhor. Desobedecemos a Tua palavra, Senhor. Mas mesmo assim, Tu nos amastes e enviaste Teu Filho para morrer por nós. Estabeleceste a comunhão, Senhor, entre o homem e nós. Nos ajuda, Senhor, a termos sempre em mente isto. Que não somos mesmo capazes de alcançar o Teu favor. Porém, Tu nos amaste, teve misericórdia de nós. Tua graça foi derramada.
E hoje podemos te chamar de Pai, de Senhor. Nos ajuda, Senhor, durante a semana a vivermos uma vida mesmo que tenha a percepção de fato real que servimos um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que quer comunhão conosco, Senhor. Nos ajuda a estar cada vez mais perto do Senhor, a termos, Senhor, a segurança nossa, confiada em Ti, mesmo cravada em Ti, sabendo mesmo que Tu cuida de nós. Tu és um Deus que está perto, Tu és o Deus Emanuel, um Deus conosco, Senhor. Muito obrigado, nos dê uma boa semana, esteja conosco, nos abençoando, nos livrando do mal. E nos traga, Senhor, conforme o Teu querer, aos cultos, na quinta, também no próximo domingo, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana.